Pessoal, passamos aqui novamente no canal para discutir outro assunto, Outro assunto aí relevante que diz respeito às medidas adotadas, as possíveis medidas a serem tomadas em razão do Covid-19 na área trabalhista. Uma grande discussão que houve, então já havia até uma legislação anterior, a grande discussão que houve era a possibilidade de se aplicar a teoria do fato do príncipe, a teoria do fato do príncipe de direito administrativo, facto príncipes, no contexto da Covid-19. Então, o primeiro ponto, que até discutimos e esclarecemos em alguns vídeos anteriores, é de que a força maior, as situações excepcionais, imprevisíveis e excepcionais, algumas situações imponderáveis, inevitáveis, que possam ter reflexos no contrato de trabalho, haveria uma cláusula geral, no artigo 501, com soluções no 502 e 503, soluções essas do 502 e 503 não recepcionadas pela Constituição Federal de 88, mas uma cláusula geral de que força maior poderia ter alguns impactos no contrato de trabalho. A ideia, até por conta da posição do ministro Gilmar Mendes na DIN 6363, é de que, embora ele não estivesse discutindo a recepção ou não da força maior do artigo 501 pela Constituição Federal, a ideia é de que a Constituição Federal ela permitiria essa colmatação de lacunas, principalmente pelo impacto de um fato econômico, um fato econômico que decorre aí de uma crise por uma pandemia, Covid-19, uma crise de caráter sanitário. Então aí se discutia a possibilidade da retomada, a retomada da discussão do artigo 486 da CLT, que diz que todas as vezes em que houver a paralisação temporária, outra paralisação temporária, paralisação total por algum ato de autoridade, de qualquer das esferas da federação, que levasse o fechamento, a inviabilidade do negócio, haveria a possibilidade de que no pagamento de haveres rescisórios, uma discussão que se restringe à multa de 40% do FGTS, para alguns até o aviso prévio indenizatório, o aviso prévio indenizado, porque seriam situações que decorram da rescisão contratual e que tenham por fato gerador imediato a não continuidade do próprio contrato de trabalho, efeitos esses restritos, a discussão dessa aplicação no contrato de trabalho. Agora, a ideia sempre é de que o contrato de trabalho não comporta, mesmo em situações excepcionais, essa discricionariedade do empregador. E nesta semana, já vem se discutindo desde as primeiras medidas provisórias, desde o início da Covid-19, de março, já há um debate aceso no direito do trabalho quanto à aplicação desse fato do príncipe, mas ela ganha força a partir do momento em que é veiculado na própria imprensa de que a churrascaria Fogo de Chão teria adotado aí o fato do príncipe e que essas parcelas rescisórias deveriam ser pagas pelo poder público. Tá? Então a primeira ideia é de que o empregador tem essa obrigação, então são direitos indisponíveis que devem ser pagos no momento da rescisão. Então ele pode vir a ser ressarcido diante dessa teoria, numa ação de regresso, haveria discussão, embora a intervenção de terceiros não é admitida ali no nosso processo de trabalho, então haveria essas possibilidades. Não a simples resposta de não pagamento de verbas rescisórias. E a transposição desse fato do príncipe deve suscitar algumas adaptações. Eu sempre penso nisso pelo fato de que há uma lacuna no direito do trabalho quanto a doenças ocupacionais, acidentes do trabalho, e a gente tem que nos socorrer de uma regra previdenciária, de natureza previdenciária, a Lei 8.213 de 91. E quando a gente faz essa transposição de regras de direito previdenciário, até pela discussão que já tivemos na própria jurisprudência quanto aí ao acidente de trajeto, nós temos que lembrar que estruturalmente, se a gente volta na raiz constitucional, o artigo 7º, 28 da
da Constituição Federal, estruturalmente traz responsabilidades distintas, uma responsabilidade objetiva da Previdência, limitada ao teto de benefícios, limitadas àqueles benefícios previstos na lei, o que difere de uma responsabilidade ampla, né, como regra subjetiva do empregador quando incorrer em dolo ou culpa. Então, quando a gente faz essa transposição, também tem que levar esse fato. E a teoria do fato do príncipe tem essa conotação. Então, ela não é uma responsabilidade, se fizer uma releitura aí da própria doutrina de direito administrativo, ela não é uma responsabilidade contratual. Então, tecnicamente, a gente poderia trazer isso para o direito do trabalho, é uma responsabilidade extra contratual, porque quando é contratual lá na execução do contrato administrativo, né, que admite também essa disparidade para a preservação de interesse público através de cláusulas exorbitantes, né, lá eu tenho o fato da administração. Quando a administração não cumpre parte daquilo que foi estabelecido em contrato, o que traz a inexecução do particular. Então, fato do príncipe não é fato da administração. Então, são algumas condições gerais que acarretam a inviabilidade de um contrato. Maravilha. Então, tem que ser situação imprevisível, etc. Quando a gente pensa na nossa jurisprudência, então, o fato do príncipe ele foi uma situação de extrema excepcionalidade, né? Então, nós já passamos por desvalorizações cambiais, nós já passamos por novos planos econômicos, né? Por diversos planos econômicos, e a jurisprudência, não só fora do âmbito do direito do trabalho, mas ela de uma forma reiterada não vem reconhecendo a ideia do fato do príncipe, porque são situações que estariam dentro da ideia geral, né? que fundamenta o próprio contrato de trabalho, que é o risco do empreendimento, que o risco do empreendimento é do próprio empregador. Então é uma situação que deve ser observada. A jurisprudência, talvez trouxermos alguma doutrina e jurisprudência um pouco mais clássica, né? Valentim Carrion, etc. Ele trataria de algumas situações em que eu saio um pouco dessa ordem geral, né? desse ato geral, para um ato específico. Então, por exemplo, uma situação de desapropriação pelo poder público que inviabiliza a continuidade da atividade econômica que esteja vinculado ao seu estabelecimento, ao caráter, ao aspecto efetivamente objetivo, né, espacial. Então esse seria um grande ponto. E aí quando a gente pensa nessa teoria do facto príncipes, né, haveria até a discussão, está para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, né, o projeto de lei 1179, que trata aí de um regime transitório, né, em virtude do Covid-19, aplicável às relações de direito privado, né? E esse projeto de lei tem aí especificamente algumas excepcionalidades, exceções, né, que são feitas quanto a essas situações já vivenciadas, de desvalorização cambial, etc., e planos econômicos, né? Então não seria uma situação de excepcionalidade. E quando o direito do trabalho trata do assunto, então, quando eu venho para o campo do direito do trabalho, observando essa indisponibilidade das minhas regras, já que eu não tenho, como já foi tratado inúmeras vezes, aí um poder discricionário para saber o que eu cumpro ou descumpro, esse artigo 468 da CLT, ele é utilizado como foi e vem sendo utilizado por algumas empresas nesse momento de Covid-19. Então, há essa possibilidade, né? Então a gente vai depender aí de um amadurecimento da própria jurisprudência, mas alguns pontos nos chamam a atenção, né? O tipo de atividade, né? Então se foram atividades diretamente afetadas, se são essenciais ou não são essenciais, se foram diretamente afetadas por esses atos de autoridade, de suspensão das atividades econômicas, seja no âmbito municipal ou mesmo no âmbito estadual, né, em virtude do isolamento social, deixando claro que essa essencialidade ela é reconhecida de forma ampla para algumas atividades e para outras a possibilidade de uma renovação, né? Então a possibilidade de trabalhar em delivery, take away, take out para alguns, né? Ou mesmo drive-thru. Então tem algumas situações em que essa renovação é possível, então é algo que minimiza talvez a aplicabilidade do próprio instituto, que deve ser levado em consideração, mas eu chamaria ainda a atenção de um grande ponto, né? Então a medida
as medidas foram adotadas de isolamento social com base no quê? Num direito fundamental à saúde, né? À vida, então a preservação da saúde e da vida. Então há a necessidade de se observar essa regra dentro de um contexto, né, em que há a preservação de um valor maior, né? Então a gente poderia até trabalhar com essa ideia de solidarização desse aspecto, o que poderia, pela profundidade e a dificuldade da retomada, de alguma forma, né, mesmo que seja uma ideia que possa sair um pouco do âmbito meramente jurídico e tangenciar um aspecto político, algo que pode prejudicar ainda mais o orçamento das pessoas de direito público aqui envolvidas, pessoas jurídicas de direito público aqui envolvidas. Então esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Mas ainda, né, não só a ideia de ponderação de que são atos de autoridade de suspensão temporária lastreados na ideia de preservação de vida e de saúde, questões que não se discute, até mesmo pelas orientações da Organização Mundial de Saúde, e adoção em diversos países ao redor do mundo. Então acho que é muito claro, é trazido muita evidência, mas também a ideia, que também foi muito discutida no Supremo, na DIN 6363, de autocontenção, né? A autocontenção do Poder Judiciário, uma vez que há a discussão política, né, de medidas provisórias, adoção de medidas, há um juízo político a ser feito pelo próprio parlamento, e eu tenho um conjunto articulado de medidas que buscam arrefecer e manter a sustentabilidade das empresas. Esta contrapartida vai ter que ser levada em consideração para a aplicação pura e simples do artigo 486 da CLT. Então fica muito evidente isso. Até mesmo o ministro Barroso, né, falava muito nessa autocontenção do Poder Judiciário, ao mesmo tempo que o ministro Fux falava em questões de expertise técnica, né, que é uma expertise técnica que envolve diversos aspectos, né? Então, medidas econômicas, jurídicas, de regulamentação social, etc. Então, algo que fugiria aí a possibilidade do judiciário. Agora, se entender pela constitucionalidade e positivismo, a solução encontrada não é um argumento amplo, né? Inclusive é um argumento amplo de fato de princípio que, por exemplo, não pode ser adotado para efeito do FGTS. FGTS é recolhimento do FGTS. Então eu não posso trazer o argumento do fato do príncipe para de forma discricionária dizer embora o FGTS não seja tributo, mas é um encargo social de folha, quanto que eu vou ou não vou pagar. Então há algumas medidas, né? Salvo engano, MP 946 ou a 927 difere aí o recolhimento. A 946 trata de saque, né? A 927 difere aí o recolhimento, até porque não sou especialista na área tributária, mas também o poder, né, de imposição de um tributo tem o poder da não exigência pelo Instituto da Moratória, né, que depende de legislação. Então fica um pouquinho complicado aí o Poder Judiciário poder dizer, né, de uma forma não uniforme, né, o que envolve a teoria do príncipe. Então, em resumo, se houver aí a prevalência pela disposição legal, a gente teria aí essa questão de que esse posicionamento de que o 486 é a solução. Então eu não posso exceder no campo da decisão judicial, eu não posso exceder a solução apontada pelo 486. Mas de qualquer forma, acredito, né, que o grande ponto é: não posso deixar de cumprir verbas rescisórias. Elas devem ser, obviamente, pagas na sua integralidade. E aí, pela possibilidade do 486, aí a empresa teria os meios, né, os meios judiciais para acionar o poder público e para poder fazer o 486. Embora tenhamos uma posição, né, que tudo pode, a depender das circunstâncias, né, que pode ter outra aceitação dos tribunais superiores, vai depender de consolidação de jurisprudência. Ao que me parece, aí teria aí essas questões complicadas quanto à aceitação plena da teoria do fato do príncipe, ou mesmo 486 no âmbito dos contratos individuais de trabalho. Ok? Valeu, um abraço.